Rádio Esportes, Cruzeiro e Atlético começam a decidir hoje uma das vagas na decisão do Campeonato Mineiro. Duelo será às 8h30 da noite no Mineirão. Quem traz a prestação de serviços desse confronto é o repórter Thiago Reis. Bom dia, Thiago. Bom dia, Milton. Bom dia para quem se liga no Rádio Esportes. 11h38. Terça-feira bonita de sol em Belo Horizonte e de decisão, de Campeonato Mineiro. O Cruzeiro recebe o Atlético e a Itatiaia, como sempre, lado a lado com o torcedor, acompanhando esta movimentação de bilheteria, a venda de ingressos para o compromisso de hoje à noite. A bola que rola às 8h30 no Mineirão. Milton, até aqui, cerca de 15 mil bilhetes vendidos. Expectativa, então, para que tenhamos um público aí entre 20 e 23 mil torcedores logo mais à noite. O torcedor do Cruzeiro, em especial aquele que é sócio do clube, tem uma série de benefícios para adquirir o ingresso para essa noite. Inclusive o preço a partir de R$10. O torcedor que é sócio do clube já pode fazer a sua aquisição. Então, se você deixou para a última hora, dá tempo, basta acessar sócio5estrelas.com.br. Para você que é sócio, inclusive, vale lembrar que com o cartão de sócio torcedor, você tem acesso ao Mineirão. Foi um dilema aí nos últimos jogos, em especial quando o Cruzeiro esteve no Independência, mas para hoje, Mineirão, esperança de tudo regularizado. Então, com o ingresso carregado no cartão, você tem o acesso garantido ao Gigante da Pampulha. Agora, se você não é sócio, tem que se apressar. Torcedor do Cruzeiro pode fazer a compra também e deve também fazer a compra via internet através do site ingressos.cruzeiro.com.br. Com a chamada meia entrada solidária, o torcedor paga a partir de R$40. O setor esgotado é o setor superior amarelo. O restante, tanto o vermelho como também o roxo inferior, à disposição do torcedor nas bilheterias. Para o torcedor visitante, também a venda através do site. Torcedor do Atlético, a gente sabe, o Atlético em São João del Rei tem sim uma torcida apaixonada, pode fazer a aquisição do seu bilhete também através da internet. Para o torcedor do Atlético, R$140 o preço do ingresso, com a meia entrada a R$70. Agora, quero falar com você, meu amigo, minha amiga, de conforto, Começando a semana, muito trabalho, aí chega em casa, vai calçar aquele chinelo horrível, todo arrebentado. Não! Você tem que conhecer a linha de produtos Bumper Calçados. Gente, são chinelos maravilhosos te esperando em todos os supermercados aqui de Belo Horizonte. Nos maiores, nos principais, tem Bumper Calçados. No BH, do Pedro Lourenço, tem lá Bumper Calçados, no Intimamente Mineiro, e que vai te conquistar. Milton, quanto aos horários, atenção você, muita gente já sai do trabalho direto pro Mineirão. O estacionamento do Gigante da Pampulha, também a esplanada e a área interna do Mineirão, já todos eles abertos a partir das 6h30. Se você quiser e puder garantir a entrada virtual no estacionamento, comprar o ingresso, não deixar para chegada no estádio, você ganha tempo e garante a sua vaga, Então acesse o site estadiomineirão.com.br, a vaga ao preço de R$30. É a Itatiaia, Milton, sempre lado a lado com o torcedor, aqui no Rádio Esportes. Thiago Reis, eu volto com você, show de bola! Legal, Thiago, são 11h42 agora em Belo Horizonte. Já ouviu falar em que quem faz o bem recebe o bem? Pro aniversário da sobrinha, está pouquinho, sou 2 vezes, fez um CAP vencedor, e não é da sobrinha, capvencedor.com. Firme e forte aqui, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. É o Cruzeiro concentrado para este compromisso pela semifinal do Campeonato Mineiro.
é o jogo de ida e é pro Cruzeiro inverter a vantagem da equipe do Atlético. E para isso, o Paulo Pessolano está muito à vontade. Ele que, depois do duelo contra o Tuntum, descansou os jogadores, levou um time mais do que reserva para patrocínio. Teve a derrota para o Patrocinense, mas aquele risco calculado que a gente já falou. E agora o Pessolano, tendo a volta de todos os titulares, relacionou 22 jogadores para este compromisso. E o Cruzeiro então está concentrado na toca, concentração nesta terça-feira para este duelo importante. Até em cima disso, eu acho que ele vai repetir a formação, não tem nenhum problema. O Canezinha que seria uma dúvida, por causa que reclamou de um incômodo lá diante do Tuntum no Maranhão. Só que voltou, fez tratamento. Ontem treinou normalmente na Toca da Raposa 2. E o Canezinha, aliás, que é uma grata surpresa nesse time do técnico Paulo Pessolano, porque ele foi contratado em meio a uma certa dúvida por parte do torcedor, mas encaixou no esquema e assumiu a condição de titular. Se isto acontecer, a repetição da formação, o Cruzeiro joga hoje com Rafael Cabral no gol, Rômulo, o lateral pela direita, Oliveira e Eduardo Brock, a dupla de zaga, Rafael Santos, o lateral pela esquerda. No meio campo, William Oliveira, Fernando Canezinho e João Paulo. O ataque com Vitor Roque, Vagninho e Edu não deve fugir disso. E se repete a formação é porque gostou. O Cruzeiro, diante das circunstâncias, Emerson Romano fez um bom jogo contra o Tuntum, buscou a classificação e agora é mais um teste importante diante do bom time do Atlético. Eu falei ontem na nossa live, Samuel, um abraço para você, pro Milton, pro Alexandre, para quem nos acompanha. Você que tá na live, deixa o seu joia, deixa o seu like aí. Eu falei ontem na nossa mesa redonda, no nosso debate aqui, sobre a situação que eu tô numa expectativa muito grande para esse jogo de hoje. Dois treinadores que, primeiro, mostram que tem o elenco na mão, que tem o time na mão. E são dois treinadores com ideias muito legais de jogo, bem definidas, e que os jogadores executam da forma como eles desejam. Então, para mim, vai ser um embate muito bacana, principalmente tático. E outra coisa, você falou do Fernando Canezinho. Eu particularmente acompanho o Canezinho desde o Atlético Paranaense. É um jogador que no Furacão ele teve concorrência de outros jogadores e não conseguiu tanto desenvolver o futebol. Mas é um volante, por exemplo, que a gente chama de volante meia. É um jogador que sabe pisar na área, é um jogador que sabe às vezes armar o jogo de trás. Então o time do Paulo Pessolano ganha muito com ele no meio campo, em detrimento dos outros volantes. Não que os outros volantes sejam ruins, mas eles são mais de destruição do que de construção. O Panzi até fica rindo da minha cara, que quando eu falo que eu gosto muito do chamado volante construtor. Porque quando o negócio está apertado e a bola vai pro volante, ele sabe armar uma jogada. E o Canezinho sabe fazer isso. Pois é, e tá muito bem realmente, e tem ali na concorrência principalmente o Pedro Castro e o Felipe Machado, que até volta a ser relacionado. Daqui a pouco eu vou passar a lista dos relacionados, mas até para jogar pro Alexandre Simões. Álvaro Damião, como que vem o Atlético? Eu falei aqui que tem a vantagem dos dois empates, e é um time que faz uma campanha, acho que a gente pode chamar de campanha impecável dentro do campeonato estadual, hein, Álvaro Damião? Bom dia, Samuel. Impecável e invejável, né? Invejável porque só perdeu 2 partidas nesse campeonato, justamente para o Atlético e para o Cruzeiro. Depois disso foram 8 vitórias o Atlético teve e um empate. O Atlético só tomou 4 gols no campeonato estadual. Tomou na segunda rodada, quando perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Tomou na terceira rodada, quando ganhou do Pouso Alegre por 4-1. Tomou um gol para o América no empate por 1-1 na quarta rodada. E tomou um gol na sétima rodada quando perdeu para o Atlético pelo placar de 1-0. Em 11 jogos foram apenas 2 derrotas, essas para Cruzeiro e Atlético. A delegação está em Belo Horizonte desde domingo à tarde, está hospedada na região da Pampulha, no Hotel Quality. Ontem jogadores saíram do hotel e foram para a Cidade do Galo. Lá na Cidade do Galo, o técnico Roger comandou um treinamento secreto. Faz muito mistério o Atlético em relação à formação da equipe, mas acredito que ele vai repetir a equipe que vem jogando e que vem dando certo. Nesse caso, com o pastor Ricardo Oliveira no banco de reservas. O time para jogar contra o Atlético seria este. Contra o Cruzeiro seria este: Pedro, o Alisson, Sidmar, Danilo e Vinícius Silva, Diego Fumaça, o Alisson Luiz e Antônio Falcão,
Douglas Santos, Alanson Carioca e Rafael Lucas. São esses os jogadores, os 11 que deverão ser escalados pelo técnico Roger. E um detalhe: Antônio Falcão, Emerson, Natan, Rafael Lucas, Roger Silva e o Alisson Nunes estão pendurados. Se tomar amarelo hoje, não joga a partida de sábado novamente no Mineirão, Samuel. Pois é isso aí, é o Atlético então, o próximo jogo, como o Álvaro disse, a Federação Mineira de Futebol confirmou para sábado, 4h30 da tarde, no Mineirão. Os 22 relacionados, goleiros Denivis e Rafael Cabral, os zagueiros Eduardo Brock, Oliveira e o Wagner Leonardo de novo na lista dos relacionados. Ficou fora aí, por exemplo, o Matheus Silva. Os laterais, Rômulo, Giovanni Jesus, Matheus Bidu e Rafael Santos. Os volantes, William Oliveira, Pedro Castro, Adriano e o jovem Mitkov relacionado pelo Paulo Pessolano. Também o Felipe Machado, que reaparece. Meias, Fernando Canezin, João Paulo e Daniel Júnior. E pro ataque tem Bruno José, Edu, Vitor Roque, Vagninho e o Josefer. Josefer também está agradando ao técnico Paulo Pessolano. Estreou contra o Pouso Alegre, entrou lá no finalzinho diante do Patrocinense e é de novo opção de banco para este compromisso no Mineirão contra o Atlético. Alexandre Simões, um time do interior contra um grande da capital. É possível jogar com a vantagem já desde o primeiro jogo ou depende desta primeira partida, hein, Simões? Bom dia. Bom dia, Samuel. Olha, eu destaquei ontem, inclusive, né, que eu acredito que o grande ponto que ficará nesse jogo de hoje é a questão da recomposição defensiva do Cruzeiro. Em alguns momentos da temporada, o Cruzeiro cedeu muitos espaços em contra-ataques aos adversários e não há dúvida de que o Atlético é o melhor time do interior mineiro. Tá? Fez a segunda melhor campanha da história do Campeonato Mineiro desde 2005, que tem essa fórmula de disputa. E em cima disso, eu tenho até uma dúvida, o Samuel, que é a questão envolvendo a quarta zaga do Cruzeiro. O Pessolano, ele gosta muito de sair jogando. Sim. E o Wagner Leonardo, pelo menos pelo que ele mostrou quando ele apareceu no Santos, é um jogador de muita qualidade técnica, tanto que ele já jogou algumas vezes até de volante, né, de primeiro volante, e canhoto, e que tem um ponto que o difere do Brock. Ele é um zagueiro muito mais rápido. Sim. E o Cruzeiro, pelo esquema que ele utiliza, e acredito que hoje será assim, porque precisa, como você disse, inverter a vantagem, é aquela marcação-pressão, um time compactado lá na frente. Então, eu não sei como é a questão física dele, mas é o tipo de partida em que o Cruzeiro vai precisar de uma recomposição muito rápida. Eu fico com essa dúvida aí, se de repente o Wagner Leonardo, que já chegou há 2 semanas, né, possa vir a ser uma novidade, embora eu perceba também que o Brock tem muita moral com o Pessolano, e ele destacou inclusive isso naquela entrevista exclusiva que deu aqui no Bastidores, dizendo que por ele o Brock inclusive renova o vínculo dele com o Cruzeiro. Mas é uma questão que eu fico pensando até num cenário de Série B, porque o esquema do Pessolano já está definido. O que o Cruzeiro precisa acertar é tentar fazer essa recomposição da forma mais rápida possível. Eu acho que o Wagner Leonardo merece ser testado porque é um zagueiro mais rápido. Pois é, isso ao longo da temporada com certeza a gente vai acompanhar. Para este jogo ainda não, Oliveira e Brock. Aliás, o Álvaro falou aí dos jogadores pendurados no Atlético. Edu e Oliveira estão com 2 cartões amarelos no Cruzeiro. Os cartões não são zerados para a semifinal, então tem 2 pendurados, 2 titulares, Oliveira zagueiro e o centroavante Edu. Ô Milton, daqui a pouco a gente volta aí para falar sobre essa questão política do Cruzeiro, muita coisa acontecendo nos bastidores. E ontem no programa Bastidores aqui com o João Vitor Xavier, uma exclusiva do Pedro Mesquita,